No vasto e misterioso coração da Mesoamérica, onde a selva se entrelaça com a história, emergiu uma civilização que desafiara os limites da imaginação, os maias. Mas, como realmente começou essa travessia rumo ao esplendor? À medida que nos aprofundamos nos ecos de um passado remoto, a pergunta persiste: que segredos guardam as terras que um dia foram testemunhas do nascimento de uma das culturas mais fascinantes do mundo? Nos alvoreceres do tempo, muito antes de que as grandes cidades se erguessem majestosas entre as copas das árvores, pequenos grupos de caçadores-coletadores se estabeleceram no sul do México e nas terras que hoje conhecemos como Guatemala, Belize, e parte de Honduras e El Salvador. Com a chegada do período pré-clássico, por volta de 2000 a.C., esses primeiros habitantes começaram a cultivar a terra, marcando o início de uma relação íntima com o ambiente natural. A agricultura, com sua promessa de estabilidade e abundância, tornou-se o pilar de sua existência. Mas, o que levou essas comunidades a deixar para trás sua vida nômade e abraçar a vida sedentária? À medida que os anos se transformavam em séculos, as aldeias começaram a florescer. As primeiras construções de barro e cana revelavam um engenho primitivo, mas cheio de potencial. As primeiras manifestações da arquitetura maia já começavam a surgir, embora de forma rudimentar. Mas, essa simplicidade foi um reflexo de sua humildade ou um indício do grandioso que estava por vir? Através dos séculos, esses assentamentos passaram a ser centros de comércio e intercâmbio, onde o eco da troca ressoava no ar. Com o tempo, o horizonte se povoou de cidades. No ano 1000 a.C., emergiram grandes centros cerimoniais como Nakbe e El Mirador, onde a monumentalidade de suas estruturas começava a impressionar. Esses lugares não eram apenas pontos de encontro, mas também sagrados, onde se rendia culto aos deuses que regiam cada aspecto de suas vidas. Aqui, nessas urbes incipientes, a cultura maia começava a tecer sua rica tapeçaria de crenças, rituais e tradições. Mas, que mistérios se ocultavam nos alicerces dessas primeiras edificações? Em seus traços arquitetônicos, os maias expressavam não apenas sua devoção, mas também sua compreensão do cosmos. Os templos, alinhados com os astros, eram um testemunho de sua busca por decifrar o universo. À medida que suas cidades cresciam, também crescia sua complexidade social. As hierarquias emergiam, e com elas, os primeiros líderes, que se ergueriam como intermediários entre o divino e o terreno. Mas, que papel desempenhariam esses líderes no destino de sua civilização? Com o tempo, o período clássico, que começou aproximadamente no ano 250 d.C., marcaria um ponto de inflexão. As cidades maias se transformaram em verdadeiras metrópoles, onde a vida vibrava em cada canto. A arquitetura alcançou novas alturas, as artes floresceram e a escrita começou a ser uma ferramenta fundamental para a comunicação. Mas, foi esse um caminho rumo à grandeza ou uma senda repleta de sombras e desafios? Os maias, com sua insaciável sede de conhecimento, exploravam a matemática, a astronomia e a agricultura avançada. A complexidade de seu calendário e sua compreensão do tempo se tornaram ferramentas poderosas que guiavam sua vida cotidiana e ritual. Mas, enquanto os alicerces de sua civilização se fortaleciam, também começavam a surgir tensões internas e externas que ameaçavam desestabilizar sua ordem. Assim, o amanhecer da civilização maia foi uma jornada de descoberta, um enigma que foi se desvelando pouco a pouco, camada após camada. Neste caminho rumo à grandeza, os maias forjaram um legado que perduraria ao longo dos séculos. Mas, que mistérios aguardavam no futuro? Estava destinado esse esplendor a perdurar, ou as sombras do desvanecimento já espreitavam no horizonte?
Enquanto nos preparamos para explorar a era dos reis divinos, onde o poder e a divindade se entrelaçam, lembremos que cada civilização tem seus heróis e seus vilões, suas luzes e suas sombras. Que segredos desvelará o passar do tempo sobre esses líderes que, como deuses na terra, guiaram seu povo rumo ao desconhecido? A resposta nos espera no próximo capítulo. Essa crise não tardaria a dar passo a uma nova era, uma época em que o poder e a divindade se entrelaçam em um delicado tecido de crenças e rituais. Assim, a civilização maia avançou para um período de esplendor, onde os reis emergiram como figuras centrais, não apenas na política, mas na espiritualidade de seu povo. No coração das selvas que guardam seus segredos, os reis maias se ergueram como intermediários entre o mundo dos deuses e a humanidade, consolidando seu poder através de uma mistura de astúcia política e uma devoção fervorosa. Os antigos maias, com sua inigualável capacidade de observação, entenderam que o cosmos e a vida na Terra estavam intrinsecamente conectados. Cada movimento das estrelas, cada mudança de estação, influenciava suas colheitas e seu bem-estar. Assim, os governantes, revestidos da autoridade divina, tornaram-se os representantes terrenos de divindades como Itzana e Kukulkan. Eram vistos como seres quase sobrenaturais, e sua legitimidade se cimentava nessa conexão celestial. Mas foi realmente assim? Ou essa percepção era apenas um artefato de um sistema projetado para perpetuar o poder? As grandes cidades maias, como Tikal e Palenque, tornaram-se cenários onde se encenavam esses mitos de poder. Em suas praças, erguiam-se monumentos esculpidos que não apenas celebravam vitórias militares, mas também honravam os deuses. Os reis, em suas cerimônias, se apresentavam diante do povo como os escolhidos, realizando rituais que reforçavam seu status. Cada sacrifício, cada oferenda, era realizado com a esperança de manter a harmonia entre o mundo humano e o divino, criando um ciclo de dependência e reverência. No entanto, essa consolidação do poder não esteve isenta de desafios. As rivalidades entre as cidades-estado, alimentadas pela ambição e sede de controle, levaram a conflitos que definiram a história maia. Os reis, em seu afã de demonstrar sua superioridade, não hesitavam em utilizar a guerra como um meio para expandir seu domínio e fortalecer sua posição. Mas, que segredos ainda aguardavam nas sombras dessas manobras de poder? A guerra era a única forma de os reis garantirem seu lugar no firmamento? Nesse contexto, a figura do rei tornou-se um enigma. Enquanto na superfície sua autoridade parecia indiscutível, as intrigas palacianas e as lutas internas frequentemente desestabilizavam seus reinados. As inscrições nos templos revelam um mundo de traições e alianças, onde um rei podia ser elevado ao status divino em um dia e cair em desgraça no seguinte. A história desses homens, envoltos em um véu de divindade, é ao mesmo tempo fascinante e trágica. Que sacrifícios estavam dispostos a fazer para manter seu status? O poder dos reis maias não se manifestava apenas em sua autoridade política, mas também em sua capacidade de interpretar os sinais do céu e da terra. Seus conhecimentos em astronomia, que lhes permitiam prever eventos cósmicos, reforçavam sua imagem como mediadores entre os deuses e seu povo. A cada eclipse, a cada ciclo lunar, o povo olhava para seus governantes em busca de respostas, esperando que sua sabedoria pudesse guiá-los através de tempos incertos. No entanto, nessa dependência, escondia-se uma vulnerabilidade: o que aconteceria se suas previsões falhassem? As inscrições hieroglíficas, os códices e as tradições orais revelam um mundo em que os reis eram tanto adorados quanto temidos. A dualidade de sua existência é observada na iconografia que adorna os templos e monumentos.
Os reis, retratados com suas diademas e adornos, portando machados e lanças, evocam um sentido de grandeza, enquanto sua imagem nos rituais de sacrifício sugere um lado sombrio, um lembrete de que a glória muitas vezes é construída sobre o sangue e a dor. Nesse entrelaçado de poder e espiritualidade, os reis maias deixaram um legado que ressoaria ao longo dos séculos. No entanto, enquanto se erguiam seus majestosos templos, o tempo começava a girar contra eles. A história, sempre caprichosa, lhes reservava um futuro incerto, cheio de desafios e mistérios por resolver. À medida que o eco de suas cerimônias se desvanecia, novas perguntas emergiam. Como a civilização maia se adaptaria às mudanças inevitáveis que se aproximavam? A Era dos Reis Divinos foi apenas um capítulo em uma narrativa mais ampla, uma história que continuaria revelando seus segredos nas páginas do tempo. No horizonte, uma nova descoberta aguardava: a ciência do tempo. Poderiam os maias, com sua compreensão do cosmos e seu amor pelo místico, ter decifrado o enigma do tempo de uma maneira que ainda não compreendemos? Essa era de poder e divindade que caracterizava os reis maias não se baseava apenas em sua autoridade política, mas em uma compreensão profunda e quase mística do tempo. Um tempo que não era linear, mas cíclico, um fenômeno que ressoava em cada canto de sua cultura. Os maias, com seu engenho transbordante, aventuraram-se a desvendar os segredos do cosmos, desenvolvendo um sistema de calendários que fascinou historiadores e cientistas igualmente. Imaginemos por um momento o burburinho de uma cidade maia, onde o canto dos pássaros se entrelaça com o murmúrio dos comerciantes no mercado. No meio dessa vida vibrante, um grupo de astrônomos maias, com os olhos fixos no céu, observava atentamente os movimentos dos astros. Era um estudo meticuloso, uma dança cósmica que se repetia com uma precisão surpreendente. Como conseguiram interpretar esses padrões celestiais e transformá-los em uma linguagem que perdurasse através das gerações? A resposta está em seu impressionante sistema de calendários, que abrangia não apenas o ciclo solar, mas também o lunar e outros fenômenos celestiais. O Tzolk'in, um calendário sagrado de 260 dias, entrelaçava-se com o Raab, de 365 dias, formando um ciclo que não apenas regulava a vida agrícola, mas também guiava a vida espiritual. Nesse complexo entrelaçamento, cada dia tinha um significado, um eco dos deuses que, das estrelas, ditavam o destino dos homens. Quem eram os escolhidos para interpretar essas mensagens divinas? Os sacerdotes, guardiões do conhecimento, eram os encarregados de desvendar o significado oculto de cada data. Sua sabedoria era transmitida de geração em geração, um legado que envolvia a sociedade maia em um manto de mistério. No entanto, não apenas os sacerdotes estavam cientes da importância do tempo. Cada cidadão, do agricultor ao nobre, vivia em harmonia com esses ciclos. As colheitas, as cerimônias e as festividades eram orquestradas com uma precisão quase matemática. Mas o que acontece quando o tempo se torna um inimigo, quando os ciclos naturais são alterados pela intervenção humana? Na busca por compreender o tempo, os maias também desenvolveram um sistema numérico que incluía o conceito do zero, o que lhes permitiu realizar cálculos astronômicos de uma complexidade sem igual. Essa compreensão do tempo e da matemática lhes conferiu um poder singular, um domínio sobre a natureza que lhes permitiu antecipar eclipses e estações, tornando-os os verdadeiros arquitetos de seu destino. Mas, em seu afã de controlar o tempo, acaso desdibruíram a linha entre o sagrado e o terreno? O enigma do tempo maia não se limitava a um cálculo preciso. Era uma forma de vida, um reflexo de suas crenças e sua relação com o divino. Cada mês, cada dia, cada hora era um lembrete de que o tempo é um ciclo interminável, uma roda que gira,
trazendo consigo o eco do que foi e do que está por vir. Assim, os maias teceram um tapete de história que entrelaçava o passado com o presente, um legado que ainda hoje nos convida a explorar suas profundezas. No entanto, a queda dos grandes reinos maias no período clássico deixou uma sombra sobre esse vasto conhecimento. À medida que as cidades se esvaziavam e os templos caíam no esquecimento, o que aconteceu com os calendários que uma vez guiaram seu povo? Teriam se perdido no eco do tempo, ou poderiam ainda conter respostas para os mistérios que nos cercam? Enquanto nos aprofundamos na próxima etapa de nossa travessia, a arquitetura dos deuses nos espera. Nos majestosos templos e cidades que uma vez brilharam com a luz da civilização, ocultam-se as marcas de um povo que deixou um legado eterno. Que segredos nos revelarão essas estruturas à medida que desvendamos sua história? Essa crise não tardaria a se manifestar na monumentalidade dos edifícios que se erguiam entre a selva. As cidades maias, com seus templos e pirâmides, emergiam do denso folhagem como ecos de uma devoção inquebrantável, refletindo não apenas a habilidade arquitetônica, mas também a conexão espiritual de um povo com seus deuses. Cada pedra colocada, cada hieróglifo esculpido, era um testemunho do fervor religioso que impregnava cada canto de sua civilização. Os maias não apenas construíram cidades, forjaram um legado arquitetônico que ainda fascina e desconcerta os pesquisadores modernos. Como conseguiram erguer tais monumentos sem a tecnologia contemporânea? Os templos, catedrais de pedra, eram mais do que lugares de culto, eram o centro do universo maia, onde o céu e a terra se entrelaçavam em um abraço sagrado. Nas cidades como Tikal, Palenque e Copán, esses complexos arquitetônicos se erguiam em direção ao firmamento, aspirando a tocar o divino. Cada pirâmide, como a emblemática pirâmide de Kukulkan em Chichén Itzá, está impregnada de um simbolismo profundo. Seu design não era meramente estético, mas estava alinhado com os ciclos astronômicos. Não é surpreendente pensar que os maias, ao observar as estrelas, moldaram seu mundo em função das trajetórias celestiais. Cada degrau nesses monumentos representava um nível de ascensão espiritual, uma jornada em direção ao sagrado. À medida que os arqueólogos exploram essas maravilhas, deparam-se com um enigma: o que motivou essa civilização a dedicar tantos recursos e esforços à construção de seus templos? A resposta parece entrelaçar-se com sua cosmovisão. Os maias acreditavam que seus deuses habitavam nas alturas, nas nuvens que tocavam o topo de suas pirâmides. Esses espaços de culto eram, em essência, pontes para o divino, onde os sacerdotes, como intermediários, realizavam rituais que buscavam apaziguar as divindades e assegurar a prosperidade do povo. Através da exploração desses templos, descobrimos não apenas sua grandeza, mas também sua fragilidade. As inscrições gravadas em pedra contam histórias de sacrifícios e celebrações, de ritos que ressoavam no ar e reverberavam no tempo. No entanto, essas mesmas inscrições nos enchem de perguntas: o que aconteceu com aqueles que se atreveram a desafiar as forças divinas? Suas cidades foram abandonadas em um ato de desespero diante da ira dos deuses? As cidades maias não eram homogêneas, cada uma possuía seu estilo arquitetônico único, refletindo a diversidade cultural dos povos maias. Em Palenque, por exemplo, os templos estão adornados com elaboradas esculturas que narram a história de seus reis, enquanto em Copán, os altares e estelas revelam um profundo sentido da mitologia. Que segredos se escondem nessas obras de arte, que sobreviveram ao passar do tempo? Que histórias de glória e tragédia guardam em seu silêncio? O uso de materiais também levanta questões fascinantes. A cal, que se tornou o elemento vital de sua arquitetura, era extraída e processada com uma precisão quase mágica.
Como os maias conseguiram dominar essa arte, criando estruturas que resistiram séculos de intempéries? As respostas parecem estar na conexão entre seu conhecimento prático e sua espiritualidade. A construção era um ato sagrado em si mesmo. No entanto, à medida que a civilização maia florescia, também enfrentava desafios. A construção monumental exigia não apenas mão de obra, mas também uma organização social complexa. Os sacrifícios econômicos e humanos, necessários para sustentar esses projetos, revelam uma dualidade inquietante. A grandeza de seus feitos coexistia com a sombra da opressão. Até que ponto um povo estava disposto a ir por sua devoção ao divino? Que preço pagaram por sua fé? As ruínas dessas cidades falam de um tempo em que o poder dos deuses regia a vida cotidiana. A majestade dos templos se ergue como um lembrete de que, na busca pela divindade, os maias também enfrentaram sua própria humanidade. Em cada esquina, em cada pedra, sente-se o eco de um passado vibrante, cheio de história e mistério. Enquanto os arqueólogos tentam desvendar os segredos desses monumentos, uma pergunta persiste no ar: que legado realmente nos deixaram os maias? A resposta pode estar mais perto do que acreditamos. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos os feitos matemáticos dessa civilização, um aspecto crucial que não apenas sustentou sua arquitetura, mas também iluminou sua compreensão do universo. Estão prontos para descobrir o enigma que se esconde por trás dos números maias? Essa crise não tardaria a revelar os segredos ocultos nas sombras da civilização maia. Enquanto suas cidades se erguiam como templos à grandeza, um aspecto fundamental de sua cultura emergia da penumbra: a matemática. Um enigma que se entrelaçava com a vida cotidiana e o cosmos, onde os números não eram meros símbolos, mas portadores de um conhecimento profundo e transcendental. Os maias, com sua aguda percepção do universo, desenvolveram um sistema de numeração que desafiava as noções convencionais de sua época. Sua habilidade para contar e medir não apenas lhes permitia manter registros, mas também se tornava uma ferramenta essencial para a construção de seus calendários, o planejamento de suas colheitas e a realização de suas cerimônias religiosas. Como conseguiram esses antigos habitantes da Mesoamérica alcançar tal nível de sofisticação matemática? Uma das joias mais surpreendentes desse legado é o conceito do zero. Um símbolo que muitas vezes é dado como certo hoje em dia, mas que no mundo antigo era um verdadeiro mistério. Os maias foram pioneiros em introduzir o zero em seu sistema de numeração, permitindo representar números de maneira mais complexa e precisa. Essa descoberta não apenas revolucionou seu entendimento matemático, mas também lançou as bases para um desenvolvimento intelectual que ressoaria através dos séculos. Como poderiam povos tão distantes no tempo e no espaço ter chegado a essa ideia que muitos consideram um dos maiores feitos da humanidade? A matemática maia era um reflexo do cosmos. Cada número tinha um significado, cada cálculo um propósito. Em suas inscrições, os maias utilizavam um sistema vigesimal, baseado no número 20, que estava profundamente enraizado em sua cultura e em sua relação com a natureza. O uso de pontos e barras para representar números era uma manifestação visual de seu pensamento abstrato, uma dança numérica que revelava sua conexão com a terra, o céu e o tempo. Ao observar seus códices, como o famoso Códice de Dresden, não se pode evitar perguntar: que conhecimentos perdidos ainda jazem nas páginas desses antigos textos? As complexas tabelas matemáticas que ali se encontram não são meros números, mas um compêndio de sabedoria acumulada ao longo de gerações. Cada cálculo, cada observação astronômica, era uma peça do quebra-cabeça que buscava desvendar os mistérios do tempo e do universo.
Os maias empregavam sua destreza matemática não apenas na observação do céu, mas também na arquitetura. As proporções de seus templos e pirâmides eram projetadas com uma precisão matemática que desafiava a lógica contemporânea. Que segredos se ocultam na simetria de suas estruturas? A relação entre a astronomia e a matemática era tão intrínseca que suas grandes edificações não eram apenas monumentos a seus deuses, mas também observatórios que refletiam seu entendimento do cosmos. No entanto, a história não se detém em seus feitos. A pergunta que persiste é: o que aconteceu com esse conhecimento? Porque, apesar de seu avançado entendimento matemático, a civilização maia enfrentou um colapso tão dramático. À medida que exploramos a história dos maias, nos deparamos com um legado que, embora brilhante, foi ofuscado pelo mistério de seu desaparecimento. A sombra da incerteza paira sobre seus feitos. À medida que o tempo avançava, suas cidades se esvaziavam e seus conhecimentos pareciam se dissipar, deixando para trás um eco do que um dia foi um império vibrante e cheio de vida. Com cada nova descoberta arqueológica, surgem mais perguntas do que respostas. Foi a mudança climática, a guerra ou um esgotamento de seus recursos que levou ao seu declínio? Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, onde desvendaremos a arte da escrita maia, nos perguntamos: que outros mistérios dessa civilização o passado nos revelará? E como sua linguagem se entrelaçou com seu legado matemático para contar a história de um povo que ainda ressoa no eco da memória coletiva? Essa crise não tardaria a se manifestar na forma de uma nova tela de comunicação que os maias utilizariam para perpetuar seu legado. Em um mundo onde os acontecimentos se entrelaçam com a divindade e o tempo, surgiu uma arte que transcenderia gerações: a escrita hieroglífica maia. Este sistema não apenas representava uma forma de comunicação, era uma janela para a alma de uma civilização que ansiava deixar sua marca na eternidade. Os hieróglifos maias, com suas intrincadas figuras e símbolos, eram um enigma que desafiava os curiosos. Mas, que mistérios se escondem por trás dessas elaboradas inscrições? Originando-se da necessidade de registrar eventos importantes, a arte da escrita se tornou uma poderosa ferramenta de poder e controle. Através dela, os governantes maias se comunicavam não apenas com seu povo, mas também com os deuses, estabelecendo um vínculo sagrado que perduraria no tempo. Em seus primórdios, a escrita maia era um sistema pictográfico. Os primeiros sinais eram representações visuais de objetos concretos, que eram utilizados para transmitir mensagens simples. Com o tempo, esses símbolos evoluíram, tornando-se uma linguagem mais complexa que combinava logogramas e sílabas. Essa transformação não apenas refletiu o desenvolvimento intelectual da civilização, mas também revelou a profundidade de seu pensamento cosmológico. Não é o idioma um espelho da cultura que o cria? A escrita hieroglífica se manifestava em monumentos, estelas, cerâmica e códices. Em cada um desses suportes, os maias contavam histórias de seus reis, suas vitórias e seus rituais. Os complexos relatos gravados em pedra, que frequentemente adornavam as praças de suas cidades, ofereciam um sentido de identidade e continuidade. Mas, em meio a essa riqueza cultural, que segredos se escondiam entre as letras? Os arqueólogos descobriram que muitos desses textos não eram apenas crônicas de glória, mas também advertências e profecias, ecos de um mundo que vacilava diante da iminente chegada de seu próprio destino. A figura do escriba, um privilegiado na sociedade maia, era fundamental nesse processo. Os escribas eram considerados guardiões do conhecimento, possuidores de uma arte que lhes permitia navegar entre o divino e o humano. Com suas ferramentas de obsidiana e seus corantes naturais,
Esses artistas da palavra traçavam com cuidado cada símbolo, cada linha, em um ritual que parecia quase sagrado. A habilidade de escrever não apenas conferia status, mas também implicava uma profunda responsabilidade. Como se sentiam ao saber que suas palavras poderiam mudar o rumo da história? No entanto, com o esplendor de sua escrita também chegou a sombra de seu desaparecimento. À medida que as cidades-estado começaram a experimentar tensões políticas e sociais, muitos dos códices e monumentos foram destruídos ou abandonados. A escrita, uma vez celebrada, tornou-se um eco distante de um tempo de esplendor. O que aconteceria com o legado dessa civilização se suas palavras se desvanecessem na poeira do esquecimento? Atualmente, a escrita hieroglífica maia continua sendo um enigma fascinante para os pesquisadores. Apesar dos avanços em seu deciframento, ainda restam numerosas inscrições sem interpretar, escondendo segredos que poderiam lançar luz sobre aspectos desconhecidos da vida maia. A busca por compreender esses textos é uma jornada contínua em direção ao passado, onde cada símbolo é um passo a mais na exploração de uma cultura rica e complexa. À medida que nos aprofundamos nesta história, é essencial lembrar que a escrita foi mais do que um meio de comunicação, foi um veículo de poder, religião e cultura. A influência desses hieróglifos não se limitou à época clássica, seu impacto ainda é sentido hoje, nas comunidades maias que continuam a honrar sua herança. Assim, o eco de suas palavras ressoa através do tempo, lembrando-nos da grandeza de uma civilização que, apesar de sua queda, nunca desapareceu completamente. Com a escrita como pano de fundo, o próximo capítulo nos levará a explorar as cidades-estado maias, esses agitados centros de poder e comércio onde os ecos da comunicação escrita se entrelaçam com as intrigas políticas e as alianças estratégicas. Que mistérios aguardam entre as ruínas dessas cidades enigmáticas? Essa complexa rede de poder e religião que atou os maias não poderia ter florescido sem a existência de suas cidades-estado, enclaves que surgiram como ilhas de civilização em um vasto mar de selva. Essas cidades, cada uma com sua própria identidade, rivalidades e alianças, tornaram-se o coração pulsante de uma cultura que ainda hoje nos deixa sem fôlego. Mas, que mistérios se escondem atrás dos muros dessas urbes perdidas no tempo? Imaginemos, por um momento, um amanhecer em Tikal, onde as sombras se alongam sobre seus majestosos templos. Durante séculos, esta cidade-estado foi um farol de poder e influência, um centro onde se entrelaçavam o comércio, a política e a religião. Seus governantes, considerados deuses na terra, se erguiam no alto de suas pirâmides, olhando para o horizonte com a certeza de que seu legado perduraria para sempre. No entanto, Tikal não estava sozinha, sua existência estava intimamente ligada a outras cidades-estado, cada uma formando parte de um intrincado mosaico de relações. A rivalidade e a cooperação eram duas faces de uma mesma moeda. No vasto panorama maia, cidades como Calakmul e Copan desempenhavam um papel crucial. O que levou essas urbes a forjar alianças temporárias ou a desencadear guerras devastadoras? A resposta reside na busca por recursos, poder e prestígio. O comércio de jade, obsidiana e milho não apenas alimentava a população, mas também nutria os líderes em sua luta pela supremacia. As cidades-estado eram verdadeiros microcosmos da sociedade maia. Em seu interior, se desenvolviam dinâmicas sociais complexas. A elite governante, os sacerdotes, os comerciantes e os artesãos coexistiam, cada um desempenhando um papel vital na vida cotidiana. Os mercados, buliciosos e vibrantes, eram o cenário onde se teciam os vínculos comerciais. As transações não apenas envolviam bens materiais,
também eram um meio para estabelecer relações políticas e matrimoniais que podiam mudar a balança do poder. Mas, como se mantinha o equilíbrio em um mundo tão volátil? A religião desempenhava um papel fundamental. Os rituais, que incluíam sacrifícios humanos e cerimônias elaboradas, não eram simplesmente atos de devoção, eram a forma como os governantes legitimavam sua autoridade. Um rei que podia se comunicar com os deuses era um rei que podia governar, e nesse contexto, a construção de grandes templos e monumentos não era apenas um símbolo de riqueza, mas uma declaração de poder divino. No entanto, o esplendor dessas cidades-estado também estava marcado por momentos de profunda crise. As lutas internas, as secas prolongadas e a pressão dos vizinhos podiam desestabilizar até mesmo as mais poderosas. As inscrições em pedra, que hoje nos falam de vitórias e conquistas, também sussurram relatos de derrotas e abandonos. O que levou alguns centros, como Copan, a cair no esquecimento, enquanto outros, como Chichén Itzá, renasciam de suas cinzas. À medida que nos aprofundamos nesse enigmático entrelaçamento, é inevitável nos perguntarmos: que segredos permanecem ocultos sob as raízes dessas antigas cidades? A arqueologia revelou fragmentos de uma história cheia de reviravoltas e surpresas, mas muitos mistérios continuam sem solução. As ruínas das cidades-estado maias são testemunhas silenciosas de um passado extraordinário, um legado que ainda guarda ecos de glória e tragédia. A rede de relações políticas e comerciais que uniu essas cidades não apenas definiu sua história, também lançou as bases para o desenvolvimento cultural e social de toda a civilização maia. Neste labirinto de alianças e conflitos, os maias demonstraram uma capacidade surpreendente de se adaptar e sobreviver, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas, à medida que o tempo avançava, a sombra da guerra e da competição pairava sobre eles, pressagiando uma mudança iminente. Uma mudança que, no contexto desta história, nos leva a refletir sobre o auge de Tikal. O que impulsionou esta cidade a se tornar a joia do mundo maia, eclipsando seus rivais? No próximo capítulo, mergulharemos na história de Tikal, onde os ecos do poder e da ambição ressoarão em cada pedra, revelando um capítulo fascinante do enigma maia. Essa busca por poder e conhecimento não tardaria a levar as cidades maias a um desfecho inevitável. No coração da selva, entre árvores imponentes e ecos de antigas lendas, Tikal emergia como um titã. No período clássico, este formidável centro urbano não apenas se erguia entre a vegetação, mas se alçava como um símbolo do esplendor maia, um lugar onde a ambição, a guerra e a divindade se entrelaçavam em um intrincado tecido de vida. Fundada por volta de 600 a.C., Tikal começou seu caminho como uma cidade de significância modesta, mas sua localização estratégica, na interseção de rotas comerciais, lhe conferiu um potencial que seria difícil de ignorar. Com o passar dos séculos, seus habitantes foram desenvolvendo uma sociedade complexa e hierárquica, onde o poder se concentrava nas mãos de poucos, os governantes que se proclamavam descendentes dos deuses. Mas como Tikal conseguiu ascender de um assentamento rudimentar a um dos centros mais poderosos da civilização maia? A resposta está em sua capacidade de absorver e se adaptar. Enquanto outras cidades-estado lutavam pela sobrevivência, Tikal forjou alianças estratégicas, criando uma rede de relações que lhe permitiu florescer. O comércio era seu sangue vital, jade, cerâmica e cacau fluíam através de seus mercados, facilitando não apenas a troca econômica, mas também a difusão de ideias e cultura. Nesse contexto, o poder de Tikal não se limitava ao militar, estendia-se ao cultural e ao espiritual, criando um eco que ressoaria por toda a região. Com o tempo, Tikal se transformou em um verdadeiro colosso arquitetônico. Seus templos,
Pirâmides e praças se erguiam com majestade, refletindo uma estética que desafiava as alturas. A Grande Pirâmide, com seus 70 metros de altura, não era apenas uma façanha da engenharia, mas se erguia como um lembrete tangível do poder de seus governantes. Que segredos se escondiam atrás de suas paredes? Que rituais eram realizados em suas cúpulas? À medida que Tikal se expandia, também o fazia sua influência. A cidade se tornou um ponto de referência, não apenas para os maias, mas para outros povos mesoamericanos que a observavam com admiração e temor. A dinastia governante, conhecida como os Reis de Tikal, forjou um legado que perduraria no tempo, estabelecendo um modelo de governança que seria imitado em outras cidades-estado. Mas esse crescimento não veio sem sua cota de conflitos. A sombra da guerra pairava sobre Tikal e, com ela, a rivalidade com Calakmul, seu competidor mais formidável. Nesta luta pelo domínio, cada vitória e derrota não apenas moldava o destino de Tikal, mas também se tornava um relato épico da civilização maia. As inscrições nas estelas e monumentos de Tikal contam histórias de conquistas, alianças e traições, narrativas que revelam a complexidade de uma sociedade que, apesar de sua grandeza, estava marcada pela instabilidade. Seria realmente o destino de Tikal um ciclo interminável de glória e queda? O apogeu de Tikal alcançou seu clímax no século VIII, quando a cidade parecia inquebrantável, dominando uma vasta rede de influência que se estendia além de suas fronteiras. No entanto, como em toda a história de grandeza, a sombra da decadência começava a se insinuar. As lutas internas, as mudanças climáticas e as pressões externas começaram a fazer mela em sua estrutura social. E assim, em uma reviravolta do destino, o que uma vez foi um farol de civilização enfrentava um futuro incerto. As ruínas de Tikal, agora envoltas na vegetação, sussurram relatos de um passado vibrante. Cada pedra, cada hieróglifo, é um eco da glória e do mistério que uma vez foram. Mas, o que levou esta grande cidade ao seu ocaso? Foi a guerra, a economia, ou talvez algo mais profundo, uma conexão espiritual que se perdeu com o tempo. Enquanto a história de Tikal se desenrola, uma pergunta persiste: quais são os segredos que ainda aguardam ser descobertos nas sombras de seus templos? A resposta pode estar na rivalidade com Calakmul, uma história de invejas e confrontos que marcou o destino de ambas as cidades. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no intrigante relato dessa rivalidade, explorando como dois gigantes da civilização maia se encontraram em um caminho de guerra e alianças, deixando uma marca indelével na história. Essa expansão de poder em Tikal não tardaria a se tornar o epicentro de uma rivalidade que ressoaria ao longo dos séculos, encarnada na figura enigmática de Calakmul. Ambas as cidades, dois titãs no vasto cenário do mundo maia, se enfrentavam em uma luta pela supremacia que ia além do territorial, era uma batalha pela glória, pelo respeito e pela eternidade. Mas, que segredos ocultavam essas duas metrópoles e como se entrelaçava no tecido de sua história? Calakmul, também conhecida como a Cidade das Duas Montanhas, emergiu como um rival formidável, sua sombra projetando-se sobre o horizonte de Tikal. Com suas pirâmides imponentes e uma rede de alianças estratégicas, Calakmul não apenas competia por recursos, mas também buscava o controle da narrativa e da memória coletiva dos maias. Enquanto Tikal se erguia com seus majestosos templos e praças, Calakmul adentrava com astúcia nos recantos do poder político e militar, tecendo uma rede de influência que desafiava a hegemonia de seu vizinho. A rivalidade era palpável. Documentos hieroglíficos e estelas, encontrados em ambos os locais, contam a história de um conflito que não se limitava a batalhas físicas. Na pedra, inscreviam-se vitórias e derrotas,
mas também uma guerra psicológica onde cada cidade buscava deslegitimar a outra. Tikal, em seu apogeu, proclamava sua grandeza através de inscrições que ponderavam seus sucessos. No entanto, Calakmul, em silêncio, orquestrava uma série de alianças com outras cidades-estado que a elevariam no jogo do poder. A rivalidade alcançou seu clímax no século VII, quando Calakmul, com seu astuto governante, tomou medidas drásticas para enfraquecer Tikal. Disse que em uma série de encontros diplomáticos, forjaram-se alianças inesperadas, unindo forças com aqueles que se sentiam ameaçados pelo domínio de Tikal. Foi este o início de uma era de caos e confrontos constantes? As estelas falam de guerras e sacrifícios, mas também de pactos e traições. A luta pelo controle do comércio, da influência religiosa e da própria história se intensificou, transformando a região em um campo de batalha onde cada vitória e cada derrota ressoavam como ecos de um antigo legado. As lendas que cercam Calakmul não se limitam às suas façanhas bélicas. A cidade também era um centro de saber, um lugar onde a astronomia e a agricultura floresciam sob um manto de mistério. A estreita relação entre seus governantes e os astros lhes conferia um poder quase divino, e suas decisões não se baseavam apenas na estratégia militar, mas em um profundo entendimento dos ciclos da natureza. Mas, quanto disso é mito e quanto é realidade? Que verdades se ocultam nas sombras das pirâmides? À medida que o conflito se intensificava, também aumentava a intriga. Os caminhos dos mercadores e dos guerreiros se cruzavam, criando uma rede complexa de interações sociais e comerciais que transbordava as fronteiras de Tikal e Calakmul. Os relatos de batalhas épicas e alianças incomuns se entrelaçavam com histórias de amor e traição, formando um tapete ricamente colorido onde o poder e o desejo se abraçavam em um eterno jogo de dominação. No entanto, o destino dessas duas cidades não seria apenas a guerra. Nos interstícios da rivalidade, floresceram momentos de cooperação e entendimento. As alianças formadas não tinham apenas como objetivo a destruição do inimigo, mas também o intercâmbio de conhecimentos e a criação de um legado cultural que perduraria além das contendas. A escrita, a arquitetura e os rituais religiosos de ambas as cidades se influenciaram mutuamente, deixando um rastro indelével no tempo. À medida que nos aprofundamos nas profundezas dessa rivalidade, surge uma pergunta inescapável: o que levou à eventual queda dessas poderosas cidades? A luta pelo poder, pelos recursos e pela hegemonia culminaria em um desfecho que mudaria o rumo da civilização maia. A sombra de Calakmul e a luz de Tikal, em sua constante tensão, revelam não apenas a história de um confronto, mas também as lições do poder, da ambição e da fragilidade das civilizações. Assim, a enigmática história de Tikal e Calakmul nos leva à próxima etapa deste intrigante viagem, a exploração de como as táticas de guerra e as alianças estratégicas definiram o destino dos maias. Como as decisões tomadas na penumbra da rivalidade moldariam o futuro de toda uma civilização. A sombra da rivalidade entre Tikal e Calakmul deixou uma profunda marca na civilização maia, mas essa tensão não era mais do que um eco de um conflito mais amplo que se estendia por toda a Mesoamérica. À medida que as cidades-estado floresciam, alianças e estratégias militares foram forjadas, definindo não apenas o destino de seus habitantes, mas também o legado de uma civilização que ainda guarda mistérios insondáveis. As táticas militares dos maias eram uma amalgama de engenho e astúcia. Conhecidos por seu domínio da guerra em terrenos difíceis, os guerreiros maias eram tanto hábeis arqueiros quanto especialistas no uso da lança e do machado. Mas, como se organizavam realmente no campo de batalha? A resposta está na estrutura de suas sociedades e na interconexão entre suas cidades.
Em vez de depender unicamente de grandes exércitos, os maias utilizavam a surpresa, a mobilidade e o conhecimento do terreno para executar emboscadas devastadoras. As alianças também desempenhavam um papel crucial em sua estratégia militar. Em um mundo onde a traição e a lealdade eram moeda corrente, os pactos se formavam e desfez com a mesma rapidez com que as folhas caíam na estação das chuvas. Cidades como Copan e Quiriguá se aliavam em ocasiões, compartilhando recursos e forças, enquanto em outras se tornavam inimigas acérrimas. Esse jogo de alianças não apenas respondia à necessidade de defesa, mas também servia para expandir o território e o poder de cada cidade. Os maias compreendiam que a guerra não se travava apenas com espadas, mas também no âmbito político. As cerimônias e rituais estavam intrinsecamente ligados às suas estratégias bélicas. Quem não se lembra da imagem de um rei maia, em um esplendoroso tocado, oferecendo sacrifícios aos deuses para assegurar a vitória? Nesse contexto, a guerra se transformava em um ato sagrado, um meio de agradar as divindades e obter seu favor no campo de batalha. A mistura de religião e guerra tornou-se uma das características mais distintivas de sua sociedade. No entanto, o dilema da guerra e da paz era constante. Em um dado momento, um rei podia declarar guerra ao seu vizinho por um insulto ou uma ofensa, enquanto no seguinte, podia oferecer a seu antigo inimigo um tratado de paz, talvez até mesmo uma aliança matrimonial. Essa flexibilidade era uma estratégia calculada, uma forma de assegurar a estabilidade a longo prazo, mas também um reflexo do caos que frequentemente reinava na região. Seria o conflito a única forma de assegurar a paz? À medida que as cidades se expandiam, também o faziam as rivalidades e as alianças. A construção de alianças estratégicas, muitas vezes por meio de casamentos políticos, tornou-se uma ferramenta vital para assegurar a paz e a prosperidade. Um exemplo notável é a aliança entre os reinos de Tikal e Calakmul, que, embora em algumas ocasiões se enfrentassem, também se uniam contra inimigos comuns. Esse tecido de conexões políticas era tão intrincado que, muitas vezes, a guerra se travava não apenas entre cidades, mas entre famílias inteiras. As campanhas militares maias, então, eram mais do que simples lutas por território, eram um reflexo de uma complexidade social e cultural que desafiava as noções simplistas da guerra. Os maias sabiam que um exército dividido era um exército vulnerável. Assim, a unidade tornou-se um objetivo essencial, e as alianças, o fio condutor que sustentava o frágil equilíbrio de poder. Mas, o que acontecia quando uma aliança falhava? Que segredos se escondiam atrás dos muros das cidades que uma vez foram aliadas? O tempo se encarregou de responder a essas perguntas. As alianças desmoronaram, as cidades caíram e as histórias se tornaram lendas. À medida que a civilização maia se aproximava de seu apogeu, o conflito e a cooperação se entrelaçavam em um ciclo interminável de guerra e paz. A guerra e a aliança não eram apenas táticas, mas conceitos que definiram a existência dos maias. E assim, no eco de batalhas esquecidas e pactos quebrados, um novo mistério se aproximava. Enquanto as cidades caíam e os ciclos de destruição e renascimento se repetiam, o rosto da civilização maia mudaria para sempre. A era das grandes cidades estava chegando ao fim, e com ela, um enigma mais profundo se gestava no horizonte. O que aconteceu com essas impressionantes urbes? O que levou a sua desaparecimento? No próximo capítulo, desvelaremos o enigma da desaparecimento, uma história marcada pela incerteza e pelo assombro. Essa crise não tardaria a cobrar um preço devastador. As cidades maias, que uma vez ressoaram com o burburinho da vida e do comércio, começaram a silenciar-se, deixando para trás um eco inquietante.
O colapso dessas grandes metrópoles do período clássico é um enigma que desafiou historiadores, arqueólogos e curiosos por igual. Como uma civilização tão avançada e poderosa, que dominava a astronomia, a arquitetura e a matemática, pôde cair em um abismo de abandono e desolação? As teorias sobre o desaparecimento das grandes cidades maias são tão diversas quanto as próprias cidades que uma vez floresceram no coração da Mesoamérica. Algumas vozes sugerem que a sobreexploração dos recursos naturais desempenhou um papel crucial. À medida que a população crescia, as florestas foram derrubadas para abrir espaço para cultivos e assentamentos, alterando o delicado equilíbrio de seu ecossistema. Poderia ser que a ambição desmedida de uma civilização que aspirava a alcançar as estrelas foi, em última instância, sua perdição? Outros pesquisadores apontam para a seca como um fator determinante. Análises dos sedimentos dos lagos da região revelaram padrões climáticos que indicam períodos prolongados de seca coincidentes com a queda das cidades. Imaginem por um momento os maias, uma cultura profundamente enraizada na agricultura, enfrentando campos rachados e colheitas que nunca chegavam a amadurecer. Que desespero deve ter reinado nesses corações que uma vez se encheram de esperança e fé nos ciclos da natureza. No entanto, a seca e a devastação ecológica não são os únicos culpados que se apresentam neste cenário sombrio. A guerra interna, as lutas de poder e a fragmentação social podem ter contribuído para o colapso. As inscrições nas estelas e monumentos maias revelam um tempo de guerra e rivalidades entre cidades-estado. O poder, em sua forma mais crua, pode ter levado à autodestruição. Como se destroem aqueles que se acreditavam invencíveis, quando o eco da guerra ressoa nas mesmas pedras que construíram? Além das teorias, há um mistério ainda mais profundo que envolve o desaparecimento. As cidades maias não foram completamente abandonadas da noite para o dia. Em muitos casos, observa-se um fenômeno de decrescimento, mais do que um colapso abrupto. Com o tempo, as grandes metrópoles se esvaziaram lentamente, seus majestosos templos e praças ressoando com o silêncio. As famílias se dispersaram, adaptando-se a um novo modo de vida em um ambiente que já não oferecia a abundância de outrora. Que segredos se escondiam nas sombras desses templos, uma vez cheios de rituais e vibrantes cerimônias, agora deixados na penumbra? A história do desaparecimento das cidades maias não é apenas a história de um colapso. É uma narrativa sobre a resiliência humana, sobre como as comunidades se adaptam às adversidades. Alguns estudos sugerem que, embora as grandes cidades tenham sido abandonadas, o legado maia não se extinguiu. Em lugares como o norte da península de Yucatán, novas cidades emergiram, adaptando-se a uma nova realidade e levando consigo a herança cultural de seus predecessores. Poderia ser que a essência dos maias, sua sabedoria e sua cultura, simplesmente mudaram de forma em vez de desaparecer completamente? Enquanto a poeira se assentava sobre as cidades esquecidas, o espírito dos maias continuou sua jornada, transformando-se em novas expressões culturais que ainda hoje ressoam nos corações de seus descendentes. A pergunta que devemos nos fazer é: como um povo que enfrentou o colapso de seu mundo se reergueria em um novo contexto? No próximo capítulo, nos aprofundaremos no ressurgir das cidades do norte, como Chichén Itzá, que renasceram das cinzas do passado, levando consigo o legado de uma civilização que nunca deixou de pulsar em seu interior. Que inovações e mudanças surgiriam dessa transformação, e como influenciariam o destino dos maias? O eco de sua história está longe de ter terminado. Essa crise não tardaria a dar lugar a um renascimento inesperado. Enquanto as grandes cidades do sul desmoronavam, um novo horizonte se desenhava no norte. Chichén Itzá, uma das joias da civilização maia,
começaria a se elevar como um farol em meio à penumbra. Mas, como foi possível que uma cidade florescesse em um momento de tanta desolação? Que mistérios se escondem por trás do auge dessa metrópole que prometia um novo amanhecer para os maias? O colapso das cidades do sul deixou um vazio que muitos acreditavam ser insuperável. No entanto, o norte, com seu clima diferente e seus recursos naturais, tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam escapar do caos. Essa reviravolta inesperada na história maia não apenas revela a resiliência de um povo, mas também as complexidades de sua rede cultural e comercial. Chichén Itzá, através de suas estruturas monumentais e sua vibrante vida social, se transformou em um epicentro de intercâmbio e conhecimento. A arquitetura de Chichén Itzá é um testemunho palpável desse renascimento. Suas pirâmides se erguem como guardiãs de um passado glorioso, e o lendário templo de Kukulcán, com seu design surpreendente que alinha sombras e luzes durante os equinócios, sussurra segredos de uma civilização que olhava para o céu. Mas, que significado tinha esse alinhamento para os maias? Era simplesmente um espetáculo visual ou um lembrete de sua conexão com o divino? À medida que as influências do sul começaram a se dissipar, Chichén Itzá se encheu de novos ecos. A chegada dos toltecas, com sua rica tradição cultural, deixou uma marca indelével na cidade. Elementos de sua arte e religião se integraram à estética maia, criando uma amálgama que seria um símbolo de poder e prestígio. Esse intercâmbio cultural não foi apenas um fenômeno superficial, representou uma fusão de crenças e práticas que redefiniria a identidade maia no norte. Mas, foi essa mistura uma bênção ou uma maldição? A vida cotidiana em Chichén Itzá também se transformou. Desde os comerciantes que traziam produtos de terras distantes, até os sábios que compartilhavam conhecimentos ancestrais, a cidade se tornou um caldeirão de diversidade. As praças vibravam com o burburinho dos mercados e as cerimônias religiosas preenchiam o ar com cantos e danças. Como os maias se viam nesse novo mundo? Como guardiões de um legado que deveria perdurar, ou como atores diante de um futuro incerto? No entanto, o crescimento de Chichén Itzá não esteve isento de desafios. As rivalidades entre cidades-estado começaram a aflorar, enquanto o poder e a riqueza atraíam tanto admiradores quanto inimigos. O eco das antigas batalhas do sul ressoava em suas ruas, e os líderes da nova era sabiam que o equilíbrio entre a paz e a guerra era delicado. Poderia Chichén Itzá evitar o destino de suas predecessoras? À medida que a cidade prosperava, também o fazia sua influência. Chichén Itzá se tornou um ponto de encontro para as elites maias, que vinham não apenas para comerciar, mas também para trocar ideias e tradições. A criação de uma sociedade mais interconectada permitiu que o conhecimento se propagasse como nunca antes. Mas, no fundo, essa prosperidade era um sinal de força, ou uma sombra que prenunciava uma mudança iminente. O tempo avançava e, apesar de sua grandeza, Chichén Itzá enfrentaria sua própria série de enigmas. A transformação da cidade e sua evolução cultural, embora fascinantes, não garantiriam sua eternidade. No horizonte, novas correntes de pensamento e poder estavam a caminho, e a história dos maias continuaria a revelar seus segredos mais profundos. A história de Chichén Itzá é um microcosmo da civilização maia, um reflexo de sua capacidade de se adaptar e se reinventar. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no enigma de Chichén Itzá em si, explorando a influência tolteca e como essa cidade se tornou um centro cultural onde o sagrado e o mundano se entrelaçam em um delicado equilíbrio. Que mistérios ainda permanecem em suas pedras antigas? Essa transformação não foi um mero capricho do destino.
Chichén Itzá, em sua ascensão fulgurante, tornou-se o epicentro de um enigma cultural que reverberaria através dos séculos. Sua evolução, marcada pela influência tolteca, nos convida a desenterrar os segredos que jazem em suas imponentes estruturas e nas tradições que ali floresceram. Como um lugar, que em sua essência era maia, se transformou em um crisol onde as tradições toltecas e maias se entrelaçaram, criando um legado tão fascinante quanto desconcertante. Ao adentrarmos o coração de Chichén Itzá, encontramos um cenário onde os ecos de antigas crenças e práticas ainda sussurram entre as pedras. Fundada no período clássico, esta cidade experimentou seu maior esplendor durante o pós-clássico, quando as influências dos toltecas começaram a marcar sua pegada. A chegada desses guerreiros e comerciantes, com sua rica cultura e seus deuses, semeou as sementes de uma mudança vertiginosa. Mas, o que foi que realmente trouxeram consigo? Que mistérios se ocultavam por trás de sua chegada? Na grande praça de Chichén Itzá, o imponente templo de Kukulcán se ergue como uma testemunha silenciosa dessa fusão cultural. Cada degrau, cada face esculpida em pedra, narra histórias de deuses e rituais, mas também revela a transição de um povo que absorveu os ensinamentos de seus antecessores toltecas. A serpente emplumada, símbolo de Kukulcán, se torna uma ponte entre dois mundos, unindo a cosmovisão maia com a estética e espiritualidade tolteca. É possível que este templo, com sua arquitetura tão distintiva, seja um reflexo da busca por uma identidade comum em um tempo de mudança. A influência tolteca em Chichén Itzá não se limita à arquitetura. Os códices, a iconografia e as práticas rituais também evidenciam essa fusão. No jogo de bola, que era celebrado com fervor neste local, podem ser identificados elementos que apontam para a tradição tolteca. As representações de guerreiros, divindades e cenas de sacrifício nos levam a questionar: foram esses rituais uma forma de manter o controle social, ou mais uma tentativa de reconciliar diferentes crenças na busca por uma ordem divina? No entanto, o legado tolteca em Chichén Itzá levanta mais perguntas do que respostas. À medida que os maias se mergulhavam nessa nova identidade cultural, também começaram a experimentar tensões internas. A chegada de novas ideias, de novos deuses e de novas formas de vida trouxe consigo a sombra da discórdia. Foi realmente um avanço em direção a uma maior complexidade social, ou um sinal de que a harmonia que haviam conhecido estava se desvanecendo? Ao observar os vestígios da cidade, é impossível não sentir a presença daqueles que caminharam por seus caminhos. As ruínas, embora desgastadas pelo tempo, continuam sendo um testemunho palpável da riqueza cultural que uma vez habitou este lugar. No horizonte, o colosso de El Caracol, um antigo observatório astronômico, nos lembra que a busca pelo conhecimento era uma constante na vida maia. Será que essa busca não foi também uma tentativa de compreender seu lugar no cosmos, em um momento de incerteza e transformação? O enigma de Chichén Itzá se intensifica ao considerar como as interações com outras culturas, especialmente com os toltecas, moldaram não apenas sua arquitetura e rituais, mas também sua estrutura social. À medida que se tornava um centro cultural e político, novas relações de poder e comércio estavam se gestando. Comerciantes, guerreiros e sacerdotes de diversas regiões convergiam aqui, criando uma troca que seria vital para seu desenvolvimento. Mas, como equilibrar o poder em uma sociedade tão diversa e dinâmica? As tensões não tardariam a surgir, e os ecos da história nos alertam que o equilíbrio é sempre efêmero. Enquanto Chichén Itzá florescia, o mistério de seu futuro começava a se tecer com fios de incerteza. A cidade se tornaria não apenas um símbolo de grandeza, mas também um lugar onde as sombras de seu passado e as ambições do futuro se entrelaçavam.
O que nos ensinam as pedras de Chichén Itzá sobre a inevitável busca de identidade que cada civilização enfrenta? A resposta pode estar na forma como os maias, assim como qualquer cultura, se adaptaram às mudanças e abraçaram a complexidade de sua existência. À medida que nos adentramos no próximo capítulo, contemplaremos a vida cotidiana dos maias, um reflexo de suas tradições e de como, apesar das influências externas, o espírito de sua cultura persistiu em cada canto de sua sociedade. Que segredos revelará a vida diária desses antigos povos, e como se entrelaçará com a grandeza e o mistério de Chichén Itzá? Essa crise não tardaria a desencadear uma série de transformações na vida cotidiana dos maias, onde o ordinário se entrelaçava com o extraordinário em um tapete de tradições e hábitos que definiam sua existência. No coração das cidades maias, os ecos da vida diária ressoavam em cada canto, revelando um mundo onde a agricultura, a família e a espiritualidade coexistiam em um delicado equilíbrio. Os maias, mestres da agricultura, cultivavam a terra com um profundo respeito pela natureza. Nas vastas planícies de Yucatán, as fileiras de milho se erguiam como um símbolo de vida, não apenas um alimento, mas um elemento sagrado. Como uma simples espiga de milho poderia conter tanto significado? Para os maias, o milho era o presente dos deuses, um pilar de sua dieta e de sua cosmovisão. A cada colheita, a comunidade se reunia para celebrar, agradecendo às divindades pela fertilidade da terra. Nessas festividades, a música e a dança preenchiam o ar, criando um ambiente de alegria e gratidão que evidenciavam um profundo senso de comunidade. Mas a vida cotidiana dos maias não se limitava à agricultura. As famílias desempenhavam um papel essencial na estrutura social, onde o lar era um microcosmo da vida maia. Os laços familiares eram fortes, avós, pais e filhos coexistiam sob o mesmo teto, compartilhando responsabilidades e tradições. Em cada lar, as histórias eram transmitidas de geração em geração, um legado vivo que conectava o passado com o presente. Que segredos se escondiam nesses relatos que eram contados ao lado do fogo nas longas noites? As mulheres, em particular, eram o coração da vida diária. Eram as responsáveis pela cozinha, por preparar os alimentos que uniam a família. Com mãos hábeis, moíam o milho, cozinhavam tortilhas e teciam coloridas vestimentas que adornavam não apenas seus corpos, mas sua cultura. Mas, quais eram seus sonhos e aspirações em um mundo regido pelas normas e tradições? Em seu trabalho diário, havia uma sabedoria ancestral, um conhecimento que transcendia o material, onde cada atividade era uma expressão de amor e conexão com a terra. Enquanto as famílias se reuniam, não apenas compartilhavam alimentos, mas também rituais. A espiritualidade impregnava cada aspecto da vida cotidiana. Os maias eram conscientes da dualidade da existência, da interconexão entre o mundo físico e o espiritual. Nas cerimônias que realizavam, os anciãos da comunidade eram os portadores da memória coletiva, guiando os jovens na compreensão de seu lugar no cosmos. Não estaria o verdadeiro mistério dos maias em sua capacidade de fundir o cotidiano com o sagrado? Os jogos e festivais eram uma parte vital da vida maia, onde o tempo parava e as tensões do dia a dia se dissipavam. As quadras de jogo, frequentemente cercadas de templos, não eram apenas o cenário de competições, mas também de rituais que celebravam a vida. Nesses espaços, os guerreiros competiam com fervor, enquanto a multidão aplaudia com paixão. A vitória não trazia apenas honra, mas também uma conexão mais profunda com as divindades que observavam do alto. O que realmente significava vencer em um jogo que ia além do físico? Com cada aspecto de sua vida, os maias demonstravam um profundo respeito pela natureza e pelo divino.
O ciclo do dia e da noite, as estações e as colheitas marcavam sua existência. As festividades estavam enraizadas nos ciclos da lua e do sol, refletindo uma compreensão intrínseca do tempo que se estendia muito além do imediato. Seria esse seu segredo para perdurar na memória da humanidade? No entanto, à medida que os maias enfrentavam desafios externos e internos, suas tradições começavam a ser ameaçadas. A chegada de novas influências e a mudança em suas dinâmicas sociais seriam um eco dos problemas que se aproximavam. A vida cotidiana, uma vez um reflexo de harmonia, começaria a ser perturbada por forças que mudariam o curso de sua história. Assim, enquanto os maias cultivavam sua terra, teciam suas histórias e celebravam sua cultura, um novo capítulo se aproximava, um que exploraria os rituais e a religião que guiavam suas vidas e mantinham viva a chama de sua identidade. A sombra da incerteza pairava sobre eles, e a pergunta persistente ressoava no ar: como mudaria seu mundo, sua fé e seu legado? Aquela vida cotidiana, repleta de trabalho e esforço, estava profundamente entrelaçada com um elemento vital: a religião. No coração da civilização maia, os rituais e crenças eram mais do que meras práticas, eram o pulso que mantinha viva a sociedade, um eco de sua devoção aos deuses e às forças da natureza. A religião maia não apenas regia seus dias, mas também moldava sua visão de mundo e seu lugar nele. Os maias concebiam um universo onde o sagrado e o profano se entrelaçavam com uma complexidade fascinante. Cada amanhecer e cada entardecer traziam consigo a oportunidade de prestar tributo às suas divindades, de apaziguar os espíritos que habitavam na selva, nos rios e nas montanhas. Mas, como se manifestavam esses rituais na vida dos maias? Que segredos guardavam suas cerimônias? Os templos, essas imponentes estruturas que se erguem como sombras na paisagem, eram mais do que simples edificações, eram os epicentros da vida espiritual. Neles, a elite governante oficiava cerimônias elaboradas, onde eram oferecidas oferendas de comida, flores e, em ocasiões, sangue. Essas práticas sanguinárias, embora inquietantes, eram vistas como uma forma de manter o equilíbrio cósmico. Os sacerdotes, revestidos de sua autoridade divina, eram os intermediários entre o povo e os deuses, responsáveis por invocar a chuva, garantir boas colheitas e proteger a comunidade das forças do mal. O que aconteceria se esses rituais falhassem? O sacrifício, tão frequentemente mal interpretado, não era apenas um ato de violência, era uma tentativa desesperada de comunicar a devoção e a necessidade dos maias. Em suas mentes, a vida era um ciclo constante de morte e renascimento, um ciclo que precisava ser alimentado pelo sacrifício. O famoso Popol Vuh, o livro sagrado dos maias Quiché, narra a criação do mundo e a busca dos deuses por seres que pudessem adorá-los. A história do sacrifício humano, embora perturbadora, revela o profundo sentido de conexão que os maias sentiam em relação às suas divindades. As festividades religiosas, como o famoso rito do Novo Ano, eram momentos de grande esplendor. Milhares de pessoas se reuniam para celebrar o renascimento da Terra, em um despliegue de cores, música e movimento. Durante esses eventos, as comunidades se uniam em uma dança cósmica, onde cada passo era uma oferenda e cada canto, uma oração. Mas, quanto dessa devoção era realmente compartilhada por todos, e quanto era um reflexo das exigências do poder? A religião não apenas impregnava a vida espiritual dos maias, também se estendia à sua estrutura social e política. Os governantes, considerados deuses vivos, tinham o dever de manter a harmonia entre o mundo humano e o divino. Sua legitimidade se sustentava em sua capacidade de realizar rituais que garantissem a prosperidade de suas cidades.
Aqueles que governavam eram também os que deviam sustentar o peso dos deuses. O que aconteceria se um rei falhasse em sua missão? As tensões políticas e as rivalidades entre cidades-estado também tinham um fundo religioso. As guerras não eram apenas lutas por território, mas uma forma de demonstrar a força de suas divindades. Ao capturar prisioneiros de guerra, não se buscava apenas ampliar o território, mas também oferecer sacrifícios que apaziguassem os deuses e garantissem a vitória no futuro. Nesse contexto, a religião se tornava uma arma poderosa, capaz de unir ou dividir as comunidades. À medida que a civilização maia evoluía, suas práticas religiosas também se transformavam, influenciadas pelo ambiente em mudança e pelo contato com outras culturas. As crenças se amalgamavam, criando um mosaico de rituais que refletiam a rica diversidade da vida maia. No entanto, apesar dessas adaptações, o núcleo de sua espiritualidade se manteve inquebrantável. O mistério da religião maia perdura, desafiando os pesquisadores contemporâneos a desvendarem seus segredos. Nesta busca por entender os maias, nos encontramos diante de uma encruzilhada fascinante. À medida que seus ritmos de vida eram marcados pelo ciclo das estações e pela veneração de seus deuses, o eco de seus rituais ressoa no presente. Que legado realmente nos deixaram? Quanto de sua sabedoria se perdeu no tempo e quantos segredos ainda aguardam ser descobertos nas sombras de suas ruínas? Enquanto exploramos o enigma da religião e dos rituais maias, é inevitável pensar no impacto da conquista que se aproxima. Um encontro que não apenas mudaria seu mundo, mas também alteraria para sempre a percepção que se tinha da espiritualidade maia. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nesse choque de culturas, onde as crenças ancestrais se confrontariam com a chegada dos conquistadores espanhóis, um momento que marcaria um antes e um depois na história desta fascinante civilização. Essa crise não tardaria a encontrar um novo capítulo na história dos maias. À beira do século XVI, quando o eco de suas grandes civilizações ainda ressoava nas vastas selvas e nos corações de seu povo, um novo e aterrador cenário emergia: o encontro com os conquistadores espanhóis. Com a chegada de Hernán Cortés e seus homens, desataria uma tempestade que mudaria o destino dos povos maias para sempre. Os relatos desse encontro foram narrados sob múltiplas perspectivas, mas, que verdades se escondem entre as sombras da história? Os maias, com sua rica herança cultural e seu profundo conhecimento da terra, se viram diante de uma realidade que desafiava sua existência. Nas terras que um dia conheceram como seu lar, os ecos de seus deuses e rituais seriam eclipsados pela ambição e avareza de um mundo desconhecido. Os primeiros contatos foram, em essência, uma dança de desconfiança. Os espanhóis, armados com tecnologias desconhecidas e um fervor religioso que buscava a conversão das almas indígenas, se depararam com um povo que, apesar de seu enfraquecimento após séculos de guerras internas e secas, ainda possuía um vasto conhecimento do ambiente e uma rica tradição espiritual. Os maias olharam para esses recém-chegados com curiosidade, mas também com receio. A pergunta que pairava no ar era inevitável: poderiam coexistir essas duas culturas tão distintas? Os espanhóis, por sua vez, viam nos maias não apenas um obstáculo, mas também um recurso. A riqueza de suas terras, a beleza de suas cidades e a complexidade de sua organização social despertaram a cobiça dos conquistadores. Em um giro irônico do destino, aqueles que haviam chegado em busca de ouro também encontraram um mundo de enigmas e lendas que superavam suas próprias expectativas. Mas, que preço teria essa nova era de contato? O primeiro de muitos encontros significativos ocorreu nas terras de Yucatán, onde os espanhóis se encontraram com o grande governante maia, Moctezuma.
No entanto, o verdadeiro impacto seria sentido nas cidades mais profundas da selva. Tikal, uma vez resplandecente em seu apogeu, agora se tornava um símbolo da resistência e da vulnerabilidade. Os maias, com sua sabedoria ancestral, tentaram compreender esses homens de armaduras brilhantes e cavalos imponentes. Nesse choque de mundos, a comunicação se tornava um enigma, os mal-entendidos e as diferenças culturais logo se transformariam em violência. As batalhas que se seguiram foram cruéis. Os conquistadores, com seu armamento superior e sua determinação inabalável, não tardaram a se impor. No entanto, a resistência maia não se extinguiu sem deixar um legado. As histórias de coragem e luta se entrelaçaram com os relatos de traição, enquanto os povos indígenas lutavam para preservar sua identidade diante da opressão. Foi a conquista um ato de salvação ou de condenação para os maias? Com a queda das grandes cidades e o domínio de seus líderes, a cultura maia enfrentou uma transformação drástica. A religião, que uma vez fora a espinha dorsal de sua existência, foi desmantelada e reconfigurada sob o olhar impassível dos novos governantes. Os templos, que antes eram sagrados, tornaram-se lugares de culto cristão, e os antigos rituais foram substituídos por práticas impostas pelos conquistadores. No entanto, o espírito maia não se extinguiu completamente, disfarçou-se entre as sombras, adaptando-se e resistindo como um rio que se curva, mas nunca para. A história nos lembra que nem todos os encontros terminam em destruição total. Apesar das adversidades, os maias encontraram formas de manter viva sua cultura, ocultando suas crenças e tradições em um mundo que parecia decidido a apagá-las. Mas, quanto de sua essência havia permanecido intacto em meio a tanto sofrimento e assimilação? À medida que se dissipavam as últimas luzes do Império Maia, o eco de sua história começava a se transformar em um mistério. As lendas perduraram, suas tradições foram transmitidas em sussurros e suas práticas se entrelaçaram com as novas crenças. Nesse entrelaçado de culturas, surgiu a necessidade de resistir, de se adaptar e de encontrar novas formas de ser. Enquanto a conquista marcava um novo capítulo na história, a resistência e a adaptação dos maias estavam se preparando para florescer em um ambiente hostil. Assim, o ciclo da vida maia continuaria, embora em formas inesperadas e sob o peso de um legado transformado. Como os maias enfrentariam esse novo mundo, e que segredos de sua história revelariam no processo? A resposta a essas perguntas nos levará a explorar a resistência e a adaptação dos maias no próximo capítulo, uma jornada às profundezas de sua capacidade de sobreviver e se reinventar em meio à adversidade. Essa crise não tardaria a se transformar em um desafio ainda maior. Com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, os maias enfrentaram um novo mundo que ameaçava não apenas sua existência, mas sua própria identidade. No entanto, em meio à adversidade, a civilização maia demonstrou uma resiliência surpreendente, um eco de sua vasta história que ressoaria através dos séculos. Os relatos daquelas épocas sombrias estão repletos de sombras, mas também de lampejos de resistência. As missões e os esforços dos espanhóis para submeter os povos maias não conseguiram erradicar completamente suas tradições. Em vez disso, os maias iniciaram um processo de adaptação que lhes permitiu sobreviver e, em certa medida, prosperar em um mundo transformado. Como conseguiram manter vivas suas crenças e costumes em um ambiente tão hostil? À medida que os espanhóis impunham sua religião, os maias encontraram formas engenhosas de entrelaçar suas práticas ancestrais com as novas. A veneração de seus deuses não cessou, mas se disfarçou sob a aparência de ícones cristãos. As imagens de santos tornaram-se símbolos de suas divindades antigas, e as cerimônias, embora modificadas,
continuaram a ser celebradas em segredo. Foi uma traição às suas raízes ou uma sábia estratégia de sobrevivência? As comunidades maias, muitas vezes dispersas, encontraram na unidade uma força renovadora. Em vez de sucumbir à opressão, muitas delas se organizaram em resistência. A memória coletiva de seus ancestrais tornou-se um poderoso motor de identidade. As histórias que contavam, os rituais que praticavam e as línguas que falavam tornaram-se um refúgio contra a assimilação cultural. Mas, que segredos ocultos foram preservados nessas tradições? O legado da escrita maia, embora severamente limitado pela chegada dos conquistadores, não foi completamente destruído. Alguns códices sobreviveram, e através deles, os maias transmitiram sua história e seus conhecimentos. Esses documentos, que continham informações sobre rituais, astronomia e medicina, tornaram-se tesouros inestimáveis, testemunhas silenciosas de uma cultura que se negava a desaparecer. Quantos mais terão se perdido para sempre, sepultados sob a poeira da história? Nos campos, a agricultura maia também se adaptou. As técnicas de cultivo que prosperaram durante séculos se transformaram para enfrentar novos desafios. As culturas que os espanhóis introduziram, como o trigo e a cana-de-açúcar, foram incorporadas à dieta maia, que se enriqueceu com novas influências sem perder sua essência. Mas, o que aconteceria com as terras sagradas que uma vez foram o coração de suas tradições? As comunidades maias não apenas resistiram em termos culturais, também o fizeram fisicamente. Levantaram-se em rebeliões contra os abusos do domínio espanhol, lutando por sua liberdade e suas terras. Através desses levantes, os ecos de uma civilização antiga ressoavam com força nos corações dos que ainda acreditavam em seu legado. No entanto, as represálias espanholas eram brutais, e muitos povos caíram ante o poder das armas. Quantas histórias de bravura se desvaneceram na sombra da conquista? Apesar da opressão, a capacidade de adaptação dos maias foi notável. As novas realidades os levaram a reinventar suas tradições e a forjar identidades híbridas que mesclavam o antigo com o novo. Nas festividades, os rituais indígenas começaram a entrelaçar-se com as celebrações católicas. A celebração do Natal, por exemplo, adquiriu matizes que refletiam a cosmovisão maia, fundindo o espírito da festividade com a reverência a seus deuses. E assim, em um contexto de resistência, os maias encontraram a maneira de preservar sua cultura. A música, a dança e a arte continuaram a fluir entre gerações, tornando-se veículos de sua identidade e sua história. Cada nota e cada passo de dança eram um lembrete de que, apesar das tentativas de apagar seu legado, o espírito maia nunca se extinguiu completamente. Não é este o verdadeiro mistério de sua resistência? À medida que o domínio espanhol se consolidava, a história dos maias tornava-se um relato de dupla vida. Por um lado, a luta pela sobrevivência, por outro, a adaptação a um mundo novo. Neste entrelaçado de realidades, os maias não apenas sobreviveram, mas também semearam as sementes do que eventualmente seria um renascimento cultural. Enquanto o eco de suas tradições perdurava no tempo, o redescobrimento de seu legado se preparava para florescer. No próximo capítulo, exploraremos como, séculos depois, exploradores e arqueólogos adentraram na selva para desenterrar os segredos da civilização maia, revelando um passado que, embora marcado pela tragédia, estava cheio de maravilhas que ainda aguardam ser descobertas. Que mistérios aguardavam nas profundezas da selva? Essa resistência e adaptação não apenas preservaram as tradições maias, mas também semearam as sementes para um fascinante redescobrimento de seu legado. No século XIX, quando o eco das antigas civilizações ressoava através das florestas da América Central,
um grupo de exploradores se aventurava em busca do desconhecido, impulsionados por uma mistura de curiosidade e ambição. Que mistérios aguardavam na densa selva, onde a vegetação havia reclamado o que um dia foi um esplendoroso império? Foi nesse contexto de exploração que, em 1839, o arqueólogo americano John Lloyd Stephens, acompanhado do artista Frederick Catherwood, adentrou as terras maias. Em sua travessia, Stephens não apenas buscava tesouros materiais, mas também ansiava por desvendar a história de uma civilização que havia caído no esquecimento. Ao chegar às ruínas de Copan, seu espanto foi indescritível. Os templos desgastados pelo tempo, as estelas cobertas de inscrições e a arquitetura impressionante revelavam fragmentos de uma história rica em cultura e conhecimento. Como havia sido possível que um povo tão avançado desaparecesse sem deixar rastro? Seus relatos, publicados em Incidents of Travel em Central América, Chiapas, em Yucatán, não apenas capturaram a imaginação de seus contemporâneos, mas também despertaram um renovado interesse pela civilização maia. À medida que as páginas de sua obra se difundiam, o eco das antigas cidades ressoava nas mentes de intelectuais e aventureiros em todo o mundo. As ruínas maias começavam a sair das sombras, e a curiosidade por este antigo povo se transformava em um fervor pela pesquisa. Outro personagem crucial nesse processo foi o arqueólogo e explorador guatemalteco, Efraim Recinos, que na primeira metade do século XX se dedicou à escavação e estudo de Tikal. As imponentes estruturas que emergiam da selva pareciam sussurrar segredos de um passado glorioso. Recinos, assim como Stephens, se deparou com um enigma. Cada pedra revelava um fragmento de uma história que havia permanecido oculta. Os templos e pirâmides de Tikal, com seus intrincados relevos e hieróglifos, se transformaram em um cenário onde a história maia podia ser reinterpretada. Mas, o que realmente significavam esses símbolos, e o que revelavam sobre a vida daqueles que os construíram? Em meio a esse fervor pelo redescobrimento, instaurou-se um novo paradigma na arqueologia: a busca pelo conhecimento em vez da mera acumulação de artefatos. Os arqueólogos começaram a entender que a civilização maia não era apenas um capítulo isolado na história da humanidade, mas um legado que continuava a influenciar as culturas contemporâneas. Nesse sentido, a figura da mulher maia, que durante séculos havia sido relegada ao silêncio, começou a ganhar voz na pesquisa. Descobriu-se que seu papel na sociedade era mais proeminente do que se pensava, desafiando as noções preconcebidas sobre o patriarcado nas civilizações antigas. No entanto, nem tudo foi um caminho desimpedido. À medida que as escavações avançavam, surgiam dilemas éticos sobre a conservação e a interpretação das ruínas. As vozes dos descendentes maias se levantavam, questionando a apropriação de sua história e a interpretação de sua cultura por forasteiros. Os arqueólogos tinham o direito de narrar a história de um povo que ainda vivia? Esse debate, que ainda persiste, adiciona uma camada de complexidade ao ressurgimento do interesse pelas antigas cidades maias. Com o avanço do século XX, o redescobrimento das ruínas maias alcançou uma nova dimensão. A tecnologia emergente, como a fotografia aérea e os avanços nas técnicas de escavação, permitiu aos arqueólogos mapear e documentar as cidades de maneira mais precisa. Em 1970, o famoso arqueólogo David Stewart, ao estudar os hieróglifos maias, decifrou aspectos cruciais de sua escrita, dando um passo à frente na compreensão de sua história. Cada nova descoberta alimentava o mistério e a admiração por essa cultura. Ao final dessa jornada de redescobrimento, nos deparamos com uma pergunta que ressoa no ar: que legado os maias nos deixarão para o presente e o futuro?
A busca por entender sua história não apenas ilumina nosso passado, mas também nos convida a refletir sobre como as culturas podem sobreviver e se adaptar ao longo do tempo. À medida que adentramos o século XXI, a herança maia se manifesta de maneiras surpreendentes e complexas. No próximo capítulo, exploraremos como as comunidades maias atuais mantêm vivas suas tradições e cultura, tornando-se guardiãs de um legado que, apesar do passar do tempo, continua a ressoar com força. Essa crise não tardará a dar passo a uma nova realidade, onde as sombras do passado se entrelaçam com a vibrante cultura contemporânea. No século XXI, as comunidades maias emergem como guardiãs de um legado que não apenas perdura, mas floresce em um mundo que muitas vezes parece ter esquecido sua sabedoria ancestral. Nos remotos recantos da península de Yucatán e além, ressoa o eco de tradições que desafiaram o tempo, mantendo vivas as costumes que seus ancestrais cultivaram com devoção. Hoje, os maias não são apenas um eco distante de uma civilização perdida, mas um símbolo de resiliência e autenticidade. Em povoados como San Juan Chamula e Zapatán, a vida cotidiana se entrelaça com rituais milenares. As mulheres, vestidas com coloridos trajes tradicionais, não apenas tecem fios de algodão, mas também a narrativa cultural que foi transmitida de geração em geração. Como é possível que essas tradições tenham sobrevivido a séculos de colonização e modernização? Que segredos e ensinamentos ainda guardam seus anciãos? A língua maia, um testemunho vivo de sua rica história, é falada com fervor. Apesar dos embates do tempo e da globalização, mais de 6 milhões de pessoas ainda a utilizam, cada palavra impregnada de significados que transcendem o cotidiano. As comunidades maias encontraram maneiras inovadoras de incorporar sua língua na educação moderna, criando uma ponte entre o passado e o futuro. Não é fascinante pensar na profundidade de conhecimento que encerra cada termo? A gastronomia, outro pilar fundamental de sua cultura, se apresenta como um banquete de sabores que conecta as comunidades com sua terra e sua história. Pratos como o tamal e o poke-chuque, preparados com técnicas ancestrais, não são apenas alimentos, são veículos de identidade. Em cada mordida se encontra a essência de uma cultura que, ao longo dos séculos, aprendeu a se adaptar, mas nunca a renunciar. Que outros mistérios poderiam ser descobertos na rica biodiversidade de suas terras? No entanto, o desafio persiste. As comunidades enfrentam a pressão do desenvolvimento urbano e a exploração de recursos naturais, o que coloca em risco sua forma de vida. Contudo, em vez de sucumbir, muitos maias estão na vanguarda de movimentos que reivindicam seu direito à terra, sua cultura e sua voz. Projetos de turismo comunitário surgiram, onde os viajantes são convidados a mergulhar em um mundo de tradições vivas, aprendendo com a sabedoria maia e, ao mesmo tempo, contribuindo para sua preservação. É possível que essa troca seja a chave para manter seu legado? Neste intrincado entrelaçamento de tradição e modernidade, a espiritualidade maia também brota com força. As cerimônias que veneram a Mãe Terra, o Sol e os ancestrais são realizadas com fervor, lembrando a todos a conexão inquebrantável entre o ser humano e a natureza. Em cada ritual, sente-se a presença daqueles que vieram antes, sussurros de um passado que se recusa a ser esquecido. O que nos ensinam essas práticas sobre nossa própria existência em um mundo cada vez mais desconectado? À medida que a globalização avança, os maias começaram a utilizar as redes sociais e as plataformas digitais para compartilhar sua cultura e tradições com o mundo. Jovens que outrora se sentiram presos entre dois mundos agora encontram nessas ferramentas uma forma de expressar sua identidade e se conectar com suas raízes.
Em um espaço onde a tradição se encontra com a modernidade, surge uma nova narrativa, um relato que desafia as preconcepções sobre o que significa ser maia hoje. Estamos diante do renascimento de uma civilização que se reinventa? Enquanto exploramos a herança maia no século XXI, não podemos evitar nos perguntar: que legado deixarão essas comunidades para as gerações futuras? Sua história, repleta de mistérios e ensinamentos, se desdobra diante de nós não como um relato acabado, mas como um contínuo processo de transformação. Assim, na penumbra de um passado glorioso e um presente vibrante, as comunidades maias continuam tecendo sua história, unindo os fios de sua identidade em um tapete cultural que desafia o tempo. Um legado eterno que, ao mesmo tempo, levanta questões sobre seu futuro. E enquanto olhamos para frente, nos encontramos na antessala de outro mistério: o impacto que essa rica herança deixou no mundo moderno. Como a civilização maia influencia nossa vida contemporânea? No próximo capítulo, nos aprofundaremos no legado eterno que os maias deixaram na história, um eco que ainda ressoa em nossa atualidade. À medida que nos aprofundamos no enigmático legado da civilização maia, a sombra de sua influência se estende além das ruínas de pedra e os ecos de seus templos esquecidos. No capítulo anterior, exploramos como as comunidades maias contemporâneas mantêm vivas suas tradições, desafiando a erosão do tempo e o domínio de culturas alheias. Mas, o que isso nos diz sobre o impacto duradouro de uma civilização que, embora em grande parte desaparecida, continua a ressoar através das eras? Desde sua monumental arquitetura até seu fascinante sistema de escrita, os maias nos legaram um vasto conhecimento que perdurou no tempo. Seus avanços em matemática e astronomia não foram apenas revolucionários em sua época, mas também estabeleceram as bases para o desenvolvimento de futuras civilizações. Quantos segredos do universo foram decifrados por aqueles sábios que olhavam para o céu estrelado a partir das cúpulas de seus templos? A pergunta persiste: quanto de sua sabedoria permanece nas práticas modernas da ciência e da astronomia? A influência maia no mundo moderno se manifesta de muitas maneiras. Na arquitetura contemporânea, podemos ver ecos de seus designs, a simetria e a monumentalidade que definem não apenas seus templos, mas também as estruturas que hoje consideramos ícones culturais. Desde o design de edifícios até o planejamento de cidades, a abordagem maia em relação ao espaço e à natureza continua a inspirar arquitetos e urbanistas de todo o mundo. No entanto, quantos de nós reconhecemos as origens dessas influências? No âmbito cultural, a música, a dança e a gastronomia dos povos maias permeiam a identidade de muitas nações da América Latina. A fusão de suas tradições com as influências coloniais deu origem a um rico mosaico cultural que é celebrado até hoje. As festividades que prestam homenagem a seus deuses ancestrais, embora transformadas, são um lembrete constante da resistência e da adaptabilidade de um povo que se recusa a ser esquecido. Não é irônico que o que uma vez foi considerado um fim, agora se manifeste como um novo começo? Não podemos esquecer que a história dos maias também é uma lição sobre a fragilidade das civilizações. O colapso de suas grandes cidades nos lembra que o progresso, por mais brilhante que seja, pode se desvanecer. As lições de sustentabilidade, respeito pela terra e a importância da comunidade que os maias encarnaram são mais relevantes do que nunca. Vivemos em um mundo que enfrenta desafios ecológicos e sociais. Não deveríamos olhar para trás e aprender com aqueles que souberam viver em equilíbrio com seu entorno? À medida que refletimos sobre a herança maia, também devemos considerar o papel da memória coletiva. A história dos maias não é apenas a história de um povo antigo, mas um espelho que reflete nossas próprias lutas e triunfos.
Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as culturas se entrelaçam e muitas vezes se dissolvem na corrente do tempo, o legado maia nos convida a redescobrir nossas raízes e a valorizar a diversidade cultural que nos cerca. Que parte de sua história levamos conosco, mesmo sem saber? Nesta viagem através do tempo, desenterramos não apenas os feitos dos maias, mas também seus mistérios e suas sombras. A civilização maia, com sua rica tapeçaria de conquistas e desafios, continua a ser um farol de conhecimento e um lembrete da capacidade humana de criar, adaptar-se e resistir. Seu legado não é apenas um eco do passado, mas uma guia para o futuro. Assim, encerramos este capítulo e, com ele, o relato de um povo que, embora distante no tempo, continua vivo na memória da humanidade. A história dos maias não culmina em seu desaparecimento, mas se transforma em um legado eterno que nos interpela, nos desafia e nos convida a continuar explorando os mistérios de nossa existência. Neste vasto universo, quem somos sem as histórias que nos definem? E, ao final, que legado deixaremos nós para as gerações futuras?